Mamilos. Mamilo! Tinha que ter Bate-Mamilos. Mamilo! Fala galera, mais um Mesa Retrô, dessa vez para falar sobre essa bomba aqui, que é Batman Forever, que no Brasil veio com o nome de Batman Eternamente, que é dirigido pelo Joel Schumacher, estrelado pelo Val Kilmer, Chris O'Donnell, Nicole Kidman, Tommy Lee Jones e Jim Carrey. Da galera que curte o Batman, eu diria que 80% da galera que viu esse filme repudia, os outros 10% não quer ver nunca mais e os outros 10% atura. Eu acho que eu tô nesses últimos 10%, eu aturo o filme. Nossa. O filme, ele supostamente deveria ter sido dirigido pelo Tim Burton, só que por algum motivo ele saiu fora, talvez por diferenças criativas, eu não sei, quem souber deixa aqui nos comentários. E pelo Tim Burton não estar dirigindo, o Michael Keaton saiu fora. Vamos lá, Batman Eternamente. É um filme que tem muitos problemas. O filme ele não sabe qual tom ele quer dar. Ele não tem uma uniformidade, porque o filme parece querer ser duas coisas ao mesmo tempo. Ele, no momento, ele consegue ser mais denso, mais sombrio, toca em questões como o trauma do Bruce Wayne, e em outros momentos ele é extremamente caricato, fazendo referências ao Batman de 1966, que em alguns momentos até consegue fazer isso muito bem, mas a figura do Charada, ela é muito destoante do tom sério que tem no filme. Então a impressão que tem é que são dois filmes e juntaram numa coisa só, e que pra mim acaba não sendo uma mistura boa, acaba não sendo homogêneo. Pra mim a melhor coisa desse filme, eu vou começar pelos pontos positivos, é o trauma do Bruce Wayne. O Bruce ele começa a ser analisado pela Chase Meridian, porque os traumas dele começam a se manifestar, e aí a Chase começa a analisar um pouco a mente do Bruce, né? Os momentos mais bacanas nessa coisa do vai e vem do trauma que ele anda sentindo é justamente quando ele revive o dia do funeral dos pais, né? A morte, obviamente, né? E o funeral dos pais. E tem uma fotografia bem bacana, bem bonita, um azul, sabe? Um filtro azul, um low-key, uma fotografia baixa, bem soturna. E tem um quê de sonho, pesadelo e trauma. E aí o Bruce pega aquele livro vermelho, ele vai correndo, ele cai na caverna que tem, né? Dentro da propriedade Wayne. E aí ele vê aquele morcego gigante, né? Aliás, isso é muito puxado do Frank Miller, que é uma grande referência nesse filme, na parte dos traumas do Bruce. E quando o Bruce vê aquele morcego, ele sente medo de morcego, ele tem medo daquele morcego, e aí ele tenta pegar aquela figura que mudou para sempre o destino e a vida dele. Então ele quer pegar aquela figura do morcego e usar esse medo contra aqueles que praticam o crime. Ele se faz a promessa disso nunca mais acontecer. O que aconteceu com ele, e com os pais dele especificamente, não acontecer nunca mais. Então ele vai ter a vingança dele, como ele fala no filme. Que, aliás, vingança e justiça são duas coisas que estão muito atreladas ao Batman, né? No novo trailer do Batman, do Robert Pattinson, a gente pode ver que quando ele esmurra o cara, a gente está esperando que ele fale, eu sou o Batman, mas na verdade ele fala, eu sou a vingança. I'm vengeance. E fazendo um outro paralelo aqui bem rapidinho, no Batman Begins, do filme do Christopher Nolan, o Bruce está conversando com a Rachel Dawes e aí ele fala que vingança e justiça são a mesma coisa. E a Rachel vira para ele e diz que não, que vingança é sobre você se sentir bem, enquanto que justiça é o bem coletivo. Meus pais merecem justiça. Você não está falando de justiça, está falando de vingança. Às vezes são a mesma coisa. Não, nunca são a mesma coisa. Justiça tem a ver com harmonia. Vingança você faz para se sentir melhor. É por isso que o sistema é imparcial. O sistema está falido. Então essa dualidade entre vingança e justiça, e essa linha tênue, ela está sempre presente na concepção do Batman. Que é quando o Batman do Val Kilmer fala que ele não quer que isso mais se repita, e no momento que ele colocar o medo nos bandidos, colocar o medo para combater o crime, ele vai ter a vingança dele. Outro ponto positivo desse filme é a relação do Alfred com o Dick Grayson. O Dick Grayson ele acaba de perder os pais por conta do Charada, então ele anda perdido, então ele precisa de um encaminhamento. Então o Alfred ele começa a dar um certo apoio para ele, o que gera um conflito entre o Alfred e o Bruce, porque o Bruce vira e diz, como é que você pode apoiar isso? E aí o Alfred usa o próprio exemplo da vida do Bruce, porque o Bruce, né, ele precisava de um encaminhamento, ele precisava de um direcionamento, e o Bruce pode ser essa pessoa a dar esse caminho, a dar essa direção pro Dick em relação a mata o Charada ou não mata o Charada. Então o Bruce é a pessoa ideal para levar direcionamento, levar luz, de uma certa forma, ao Dick, né, e fazer com que
ele não só viria um amigo, mas também um parceiro na história de combate ao crime. Outro ponto positivo é a ambientação de Gotham. A gente vê que o visual de Gotham puxou muito dos 2 primeiros filmes do Tim Burton, mas ao mesmo tempo ele tem essa pegada no ar, tem uma pegada em neon, com luzes bem coloridas, né? Eu acho que é neo-noir o termo, não, me corrijam se eu estiver errado, tá? E eles puxaram muito, eles tentaram trazer muito de algumas características que a gente vê no Batman de 1966, só que chega um ponto que isso começa a incomodar, porque começa a cair muito no lado galhofa. Por exemplo, quando os asseclas do Charada e do Duas Caras aparecem, estão lutando contra, né, o Batman, eu quase vi as onomatopeias, né, pulando e tal, aquele pá, pô, pei, né, que foi uma maneira da produção homenagear, só que aí começa cada vez mais a distanciar da parte séria do filme, que é o trauma do Bruce. É aí que eu digo que o filme não sabe o que ele quer ser, se ele quer ir para um lado sério ou quer ir para um lado mais caricato. Por que eu digo isso? O personagem do Charada. O personagem do Charada, interpretado pelo Jim Carrey, tem muita comédia física, que é característica do Jim Carrey em vários filmes que ele fez. E ele é ótimo fazendo isso. Mas a impressão que eu tive é que nesse momento, para esse filme, isso não cabe, porque destoa demais dos movimentos mais sérios que o filme tenta abordar. Por exemplo, a impressão que eu tenho é que o Jim Carrey estava simplesmente reprisando o Máscara nesse filme do Batman. Vocês me amam de verdade! Pra mim não rolou, porque é uma atuação muito forçada, uma atuação muito caricata, que para esse filme eu acho que não coube, não foi uma decisão feliz da produção. Talvez Joel Schumacher e a produção da Warner tenha dado liberdade criativa para o Jim Carrey fazer o que ele quisesse na hora de fazer a concepção do Charada. E aí a impressão que eu tenho é justamente essa, que ele está simplesmente reprisando o Máscara nesse filme, e aí nos momentos em que a gente vê o Bruce com o Edward Nygma, a gente tem um estranhamento, não fica natural, não fica orgânico, sabe? Pelo filme justamente não saber como lidar com esses 2 personagens que são extremamente opostos, de uma certa maneira. Outra questão do filme que também eu não gostei muito foi... Na verdade, eu não gostei nada. É o plano diabólico do Charada em ler as mentes das pessoas de Gotham através de um aparelho que ele inventa, e ele vende no ramo tecnológico, e toda a Gotham compra, e assim ele pode absorver os pensamentos das pessoas. Isso é como se fosse uma droga que estimula ele acaba sentindo e sabendo tudo que as pessoas pensam, e isso é altamente viciante. Eu achei uma coisa muito megalomaníaca, que lembra na verdade bastante os cientistas malucos dos anos 40 e 50. Eu acho que isso ficou um pouco datado demais, sabe? E se você soma isso à interpretação caricata do Jim Carrey, que ele parece um cartoon vivo, o que destoa demais, de novo, dos momentos sérios em que ele tem que interagir com o Batman, ou quando Bruce Wayne, a figura do Bruce Wayne, entra em ação, e as questões do Dick Grayson também. Então é um filme que não sabe para onde quer ir. Reza a lenda que existe um Schumacher Cut, mas eu acho o seguinte, cara, cadáver de 25 anos não se mexe. Né? O filme é de 95, né? Até esse momento a gente ainda está em 2020, né, que eu estou gravando esse vídeo, então dizem que tem esse Schumacher Cut que eu particularmente acho que não deve se mexer, se é que existe esse filme mesmo. No, God, please, no! No! Então é isso, galera. Apesar da ótima trilha sonora que a gente tem, que tem o Seal, U2, Massive Attack e vários outros, a gente tem uma ótima arquitetura, uma ótima ambientação, a gente tem esse clima noir e esse clima gótico, e ao mesmo tempo a gente tem esse clima em neon, a gente tem até boas atuações da galera. Infelizmente o filme não funciona pra mim, porque o filme não sabe pra onde quer ir, então por conta disso eu dou 2 cadeiras pra esse filme. Eu vi no cinema na época, eu achei o máximo, eu achei o Val Kilmer o máximo de Batman na época, eu achei o máximo o Jim Carrey como Charada, mas conforme a gente vai vendo e revendo o filme, a gente começa a ver com outros olhos. Então é um filme que poderia ser bem melhor. Na verdade ele poderia ser pior, e foi, porque existe Batman e Robin, que é a sequência desse filme, que também é feita pelo Joel Schumacher, que consegue ser pior do que esse filme. Sério, passem longe. Vai tomar sua de bumbum. Então é isso, galera. Obrigado por terem visto. Compartilhe, comente. E é isso aí, galera. Vamos aguardar pelo filme do Batman, do Matthew Reeves, que vai trazer o Robert Pattinson com mais traumas. Se bobear, mais traumas do que esse que é apresentado pelo Val Kilmer. É isso, galera. Valeu.